O Atlético joga domingo, hein? É Galo e Bragantino. Eu sou muito mais o Galo para pegar aquela moral para no sábado, no Paraguai, decidir a Sul-Americana, Henrique André. Pois é, Thiago, a gente falou muito de Lanús, pensando em Sul-Americana, só que tem um Bragantino no meio do caminho. Um jogo muito importante pro Galo, esse jogo domingo, 19 horas, lá no estádio Cícero de Souza Marques, né? O time do Bragantino, que vai ter um reencontro especial com o Galo, que é o Hever, né? Ele é auxiliar do Wagner Mancini, então vai ter esse reencontro do Bernard com mais um campeão da Copa Libertadores. Então tem esse jogo importantíssimo contra o Bragantino, o Galo com 44 pontos, é o 9º colocado do brasileiro, o Bragantino tem 42, é o 11º, então aquele confronto de 6 pontos, né? Aquele jogo de 6 pontos, muito importante pro Galo e com moral para o duelo contra o Lanús. Hoje aconteceu uma atividade aqui na cidade do Galo, o técnico Jorge Sampaoli comandou aquele treino técnico e tático aqui na cidade do Galo, preparando para esse jogo em Bragança. E amanhã, na parte da manhã, a última atividade. A viagem marcada para 16 horas, às 4 da tarde. O Galo, então, indo para Bragança Paulista, onde tem esse confronto adiantado do Campeonato Brasileiro, Thiago. Nós ontem discutimos aqui, e essa discussão foi para o rádio hoje mais cedo e vai voltar aqui agora, né? Eu acredito que a melhor alternativa é você sair com o time titular e, dependendo do que acontecer, você vai fazendo as tais 5 mudanças. Agora eu preciso ouvir sua avaliação. Ô HG, primeiro a gente tem que lembrar que o maior objetivo do Atlético é uma vaga na Libertadores. E o fato do Atlético jogar a final da Sul-Americana não dá ao Atlético a certeza de estar na Libertadores. Claro que a gente tem esse otimismo, eu acredito que o Atlético vai ser campeão da Sul-Americana, mas se acontecer algo como foi do ano passado, você não pode jogar fora essa oportunidade do Campeonato Brasileiro. O time que entrou em campo contra o Sport, ele não tem condições de vencer o Red Bull Bragantino lá. Isso foi claro porque ele passou um aperto contra o Sport, chegou a ficar 2-0 para o Sport. Ele poupou demais. Então, eu acho que em cima até disso que aconteceu, ele já disse na coletiva, eu acho que ele vai tentar colocar o que ele tem de melhor. Claro que ele vai olhar a questão física, ele vai analisar essa questão da fisiologia para ver quem... Mas eu acho que na ideia do Sampaoli vamos entrar com o que tem de melhor, porque se a gente analisar a tabela do Atlético, os próximos jogos, e aí nós estamos falando de Palmeiras, Flamengo, falando do Fortaleza fora, do Vasco, são jogos difíceis. E você não sabe como o time vai voltar da Sul-Americana. Se você perde uma Sul-Americana, esse time vai estar batido, esse time vai ter terra arrasada ali, como é que você vai estar animicamente para enfrentar esses jogos? Então eu acho que é uma grande oportunidade de você conseguir 3 pontos para crescer na tabela. O Atlético está a 1 ponto ali da 8ª colocação e ao mesmo tempo tem uma distância maior para o 7º colocado. Esses 2 pontos que perdeu para o Fortaleza, não poderia ter perdido. Né, para poder ter uma tranquilidade, para você estar mirando lá. Então eu volto a dizer para o torcedor, não pode se abrir mão da Libertadores por volta do Campeonato Brasileiro enquanto você tem oportunidade, porque você não tem garantido. A gente não sabe o que vai acontecer na Sul-Americana, a gente tem um otimismo muito grande. Então enquanto tiver essa oportunidade, vai. Mas eu acho que ele vai utilizar do bom senso, sabe, de entender quem está melhor fisicamente. Se tiver todo mundo bem fisicamente, eu vou com o Elton. Vamos tentar fazer um resultado no primeiro tempo? Vai, mescla aqui e tal. Não acredito, por exemplo, que ele comece com o Hulk nesse jogo. Acho que o Hulk fica por um segundo tempo, até por essa questão física que eu estou falando. Agora, tem outros jogadores, por exemplo, Bernard voltou nesse último jogo, que ele pode continuar. O Scarpa entrou no segundo tempo, pode entrar jogando, sabe? O Fausto Vera também só entrou no segundo tempo, para mim, entra como titular nesse jogo, que eu acho que pode também. Meter um mistão. Pode, não chamo de mistão, mas eu acho que é um time mais mesclado. Não vou falar mistão, porque parece que está pegando um time reserva, mas mesclado. Pensando em estratégia mesmo e o que o Atlético tem no campeonato. Né, você olha a tabela de classificação, hoje já é um pouco mais difícil você alcançar o Fluminense, principalmente por causa desse empate que aconteceu contra o Fortaleza. O Fluminense está com 51, o Atlético está com 44. Então é uma distância muito grande. Mas o São Paulo, que é o 8º colocado, está com 45 pontos. E por que o 8º? O 8º pode abrir uma vaga para a disputa da pré-Libertadores para o 8º. Isso pode acontecer se o Fluminense ou o Cruzeiro venham a ser os campeões, um dos campeões da Copa do Brasil. Então isso pode acontecer, abrindo mais essa vaga. Então eu vejo que o Atlético precisa aproveitar, e por uma outra coisa também. Se você, do jogo contra o Fortaleza, no dia 12, para o dia 22, são 10 dias. Você tirar esses jogadores da dinâmica do jogo, da intensidade que o jogo pede,
é um período muito longo para esse momento de reta final de campeonato. Então você dar ao jogador a possibilidade de competitividade num jogo no dia 16, 6 dias antes da partida, é tempo suficiente para você recuperá-lo e para tê-lo em condição de disputa e de competitividade, mantendo essa linha do que é o pensamento do Jorge Sampaoli. Então, por isso que eu acho que ele vai trabalhar bastante com esses jogadores, pensando basicamente isso que o Breno falou, de, se tá vindo de uma sequência desgastante, você espera no banco. Mas aqueles que estão com a minutagem mais baixa nesse período dos 3 últimos jogos, eles vão para jogo. Eu acho que não tem alternativa. Eu iria vai com ter que mesclar... Eu iria 100% com 100% reserva? 100% reserva. Uma chutaria de vez o brasileiro? O Atlético tem um jogo mais Então você está abrindo mão, então, de uma disputa da Libertadores pelo brasileiro, porque indo com o time reserva, você viu o que aconteceu contra o Sport, você tem uma garantia de vitória? Mas eu não estou falando em buscar a vitória. Eu acho que o Atlético tem que pensar, nesse momento, no jogo contra o Red Bull, contra o Lanús. E se perde pro Lanús? Cara, se perder pro Lanús, é do jogo. Desastre. Mas aí você abriu mão do brasileiro. Pra mim, o Atlético tem que focar no jogo contra o Lanús. O jogo mais importante do Atlético na temporada é esse jogo contra o Lanús. Fortaleza. O Atlético não pode cogitar. Mas um treinão. Perder um jogador sequer para enfrentar o Lanús. O Atlético mas pode acontecer isso em treino, Thiago. O Atlético mas o risco é muito menor. Não sei. O risco do treino é muito menor que o risco do jogo. Não, óbvio, a intensidade é outra. A intensidade é outra. Então, assim, o Atlético tem que pensar nesse jogo contra o Lanús. Venceu contra o Lanús, aí beleza. Aí descansa todo mundo mesmo, aí já férias, mas esse jogo, de amanhã não, de domingo, é com o time reserva, cara. O Atlético tem que pensar na partida contra o Lanús. Esquece. Você está jogando você está colocando todas as fichas em cima de uma situação. Não sou eu que estou colocando, aqui, foi o Atlético eu que sei, colocou. cara, mas deixa eu te falar uma coisa. Mas as coisas podem ainda ser mudadas, ainda existe uma situação. Eu vou lembrar de uma frase... Levanta para mim a escalação do Cruzeiro aí na rodada anterior, a final da Sul-Americana. Eu vou lembrar de uma frase que o amigo meu Bolivar fala muito bem. Quem tem um plano não tem plano nenhum. Se você ficar só pensando nisso, você tem uma outra oportunidade de ir pela Libertadores, pelo Campeonato Brasileiro. Por que você não pode tentar as duas coisas? O problema não é meu. Quem escolheu isso, quem escolheu ter um plano só foi a diretoria do Atlético. Eu tô com o Thiago por conta do campeonato ruim que o Atlético fez hoje, tá? Antes da final da Sul-Americana, hoje, a vaga através do jogo contra o Lanús é mais plausível para o Atlético. Palpável. Ele depende somente dele. Mesmo ele estando a 1 ponto do São Paulo, ele não depende somente do que ele fizer aqui. E por isso eu estou dizendo que o Atlético tem que abrir mão. Não é isso. A inversão de valores, geralmente, eu sou mais pró-campeonato. Mas no campeonato geral que o Atlético fez, como disse bem o Thiago, ele se colocou nessa situação de um jogo de Copa, que depende das forças dele. Repetindo, no Campeonato Brasileiro dá para chegar. Eu acho, inclusive, que é bem plausível essa chegada. Mas não faz neste momento. O jogo contra o Red Bull Bragantino não é mais pesado do que o jogo do Atlético contra o Lanús. Eu acho que dá para montar, HG, um time, dá para você colocar o Everson ou o Delfim, dá para você colocar... Não colocaria um mistão, porque eu acredito naquilo que disse o Elton. Você precisa de manter a competitividade de quem é titular, sem esticar Não quer dizer que os caras tenham que jogar 90 minutos. Sim. E tem que colocar a turma que tá com menos ritmo para jogar mais. Não, mas o Thiago falou o valor, que colocava o reserva, não, toda eu reserva. não faria isso, eu só faria uma inversão de valores. O time que eu montaria, Everson ou Delfim, acho até que daria pro Delfim jogar, com Saravia, Tressol de Vitor Hugo. Scarpa, Vera, Alexander, Caio Paulista, Igor Gomes, Biel e Rony. E o restante entrando à medida que as coisas... Olha pra você ver, eu não fiz um time... reservas. Sabe, eu acho que pro Alexander vai ser muito importante esse jogo, e é importante pro Atlético, torcedor. Não tô falando aqui pro Atlético rasgar. É que a situação, o campeonato que o Atlético fez, eu hoje creio que o time tem mais condições, mesmo sabendo que só se for campeão na Sul-Americana que vai ter a vaga, vai abrir a oportunidade de jogar uma Recopa e vai ser campeão, do que pelo próprio Campeonato Brasileiro. Deixa eu te parabenizar. Oi. Sua opinião foi ótima. Só que tá errado. Não tá, HG. Joga boy. Assinado André Salles. O meu único receio é, beleza, aí entra com o time titular ou com parte dos titulares no domingo. Um jogador é lesionado.
Porque é isso. Mas deixa eu te contar um negócio. O Atlético treina amanhã e se lesionar. O risco que se corre num jogo, ele é muito maior. O risco que se corre num jogo, ele é muito maior do que o risco que se corre num treino. Se o Atlético tivesse batido o Fortaleza, eu imagino que os olhos do São Paulo para esse jogo contra o Red Bull poderiam estar, de repente, um pouco diferentes. Mas como empatou em casa, eu acho que ele vai querer despedir com uma vitória. Para isso, eu imagino que ele vai meter um time... O Elton até deu uma informação na rádio mais cedo de que vai meter um time misto, mas esse misto que o Valu escalou aqui agora é ótimo. Ótimo. Agora, um ponto atrás do São Paulo. O São Paulo tem problemas sérios, e aí é problemas financeiros, perdeu jogadores importantes. O Oscar agora, que já não joga há muito tempo, mas agora, com tudo que aconteceu essa semana, um ponto só atrás. Eu acho que garantir um G8 é muito importante, porque eu creio que o título da Copa do Brasil, eu acho que fica aí entre Cruzeiro e Fluminense, sim. Não acho nenhum absurdo nisso, sabe? Então... Não pode perder o brasileiro de foco. Não pode perder o brasileiro de foco. E outra coisa, salvo engano, você que está nas coletivas pode me ajudar. Não teve um dia desses aí, o São Paulo ele não disse que não desistiria em hipótese alguma no brasileiro? Ele não disse alguma coisa nesse sentido? Falou que ele vai tentar a vaga da Libertadores pelo brasileiro. Porque na Sul-Americana não tem garantia nenhuma, cara. E aí, eu acabei de falar agora, e ainda tem um outro detalhe. O Wagner Mancini assumiu o Bragantino e o Bragantino está na liderança do Campeonato Paulista. Porque ele assumiu as vésperas do jogo contra o Bahia, perdeu o Bahia de 2-1. Depois ele ganhou do Corinthians de 2-1 e ganhou do São Paulo de 1-0. Ganhou dos dois paulistas, quer dizer, 3 jogos, 2 vitórias. Ele vem bem, né? Ele tá numa crescente com o Bragantino. Não vai ser jogo fácil. Claro que não vai ser jogo fácil. Então não dá para você colocar um time, por exemplo, poupando tantos jogadores como ele fez no jogo contra o Sport. Eu não acredito nisso. O que o Valu falou, ele colocou ali jogadores importantes, por exemplo. Ele colocou o Scarpa, que fez muita diferença, né, na entrada, se não jogar contra ele, contra o Sport. Colocou o Rony no time dele. São jogadores diferenciados. Mas, vocês que serão escalados para o jogo contra o Red Bull Bragantino, não vai meter o migué, né? Tem que meter o pé e dividida, cara. Porque se ficar pensar, não vou não, porque senão fico aí lascou tudo. Aí lascou tudo. Porque lá os caras estão preocupados também. Então vai ser um jogo difícil. Tomara que o Atlético não entre no modo slow para esse jogo. Senão vai lascar gostoso, hein? Fala, massa, fechando mais um vídeo aqui do canal. Muito obrigado a todos por acompanhar nosso trabalho. Não esqueça de deixar aquele like para fortalecer o canal, para o canal continuar crescendo, tá bom? Tá ajudando demais o canal a crescer. Muito obrigado mesmo a todos. Sejam muito bem-vindos. Quem tá chegando agora, tá? Já se inscreva no canal, não esqueçam, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para toda vez que a gente lançar uma notícia aqui, vocês serem avisados, tá bom? As notícias mais quentes, as notícias mais importantes que tem do Atlético Mineiro, a gente sempre tá pegando e colocando aqui no canal para vocês ficarem sempre bem informados, tá bom? Então já deixa o like de vocês, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Sejam bem-vindos. Deixe a opinião de vocês, é muito importante também, a gente sempre tá olhando, tá bom? Um forte abraço a todos e até a próxima, massa.